Tenho orgulho de apresentar para vocês no canal oficial da ZN Garage esse Ford Escort XR3 1985. Quem é fã do Ayrton Senna sabe que ele teve um igualzinho do mesmo ano e da mesma cor, e esse carro está no showroom aqui da loja. Eu vou mostrar para vocês em todos os detalhes. Ford Escort XR3, um carro moderno para aquela década de 80. O nosso Ford Escort era idêntico no visual ao modelo europeu, então a gente tinha um carro nessa época alinhado com o que tinha de mais moderno, né, em projetos automobilísticos. Era o carro mundial da Ford e ele estreou com muita pompa numa época de muita crise aqui no Brasil, e ele fez sucesso desde aquele primeiro momento. Apresentamos o carro mais vendido hoje em todo o mundo. Ford Escort, a máquina total. Na Europa, o Escort existia desde 1968, não nessa geração, né? Mas ele existia lá há bastante tempo, fazia um grande sucesso, tinha várias versões, inclusive versões esportivas, mas ele estreou para nós naquele ano de 1983. E esse carro tinha realmente assim linhas muito modernas para a época, né? Traços retos e bem angulosos. Ele era um carro bastante compacto, mas para nós ele era praticamente um carro médio, e ele ficava acima de um modelo que fazia ainda sucesso, que era o Corcel 2. O Corcel 2 era um projeto da Renault, que a Ford restilizou ele completamente aqui no Brasil, mas entre o Corcel e o Del Rey, que também era derivado do Corcel, eles precisavam de um carro um pouco mais moderno, né, para modernizar a imagem da marca, e o Escort fez justamente esse papel. Agora, analisando esse carro aqui, que é um XR3, ele era a versão mais cara que existia na época e mais completa. Era um carro que tinha, por exemplo, ar-condicionado e direção hidráulica como opcional, não era um item de série no XR3, mas ele tinha o visual muito parecido com os modelos mais completos da Europa e alguns adereços de carro moderno. Ele não tinha quebra-vento, ele tinha linhas aerodinâmicas bem favorecidas, ele não era reto, né, como um Corcel, era realmente um carro moderno. Ele tinha um coeficiente aerodinâmico muito melhor, né? Ele tinha já esses para-choques aqui com polaina e lâmina, então ele tinha também farol de milha, farol auxiliar. Então tudo nesse carro era para favorecer a esportividade. E assim, se você comparasse com o modelo europeu, o nosso Escort XR3 não ficava devendo em nada. Um carro tão avançado que dentro dele você vai se sentir numa nova dimensão. Olha aqui que bacana os detalhes de época, bem pertinho, né? Você vê que a grade dele, favorecendo essa entrada de ar com o logo da Ford, farolzão de milha, Arteb, farolzão ali embaixo de neblina também, farol, ó, CBE, tudo original nesse carro, CBE. Aliás, esse carro ele foi restaurado até o último parafuso. Ele foi restaurado também na parte mecânica e de suspensão. Tudo nesse carro foi feito seguindo o padrão original, né? Essas rodas aqui que são clássicas da linha do Escort, os defletores de ar, ó, tá vendo? Defletor de ar aqui, plástico, tudo nesse carro foi feito seguindo o melhor padrão de época. E um carro, como eu falei, bastante moderno, né? Com retrovisores grandes, com uma área de visibilidade muito boa, né? Uma ergonomia também interna muito boa. O Escort era um carro moderno, e no XR3, para quem podia pagar por um carro bem completo, ele tinha todas as referências de desenho modernas para aquela época. Na performance, com seu novo motor CHT transversal. Na garantia, 3 anos contra a corrosão. Olha aqui o detalhe do defletor de ar traseiro bem grandão. Na verdade é um aerofólio, né? Quando você tem a entrada de ar aqui, é realmente um aerofólio. O emblema do Escort XR3, as lanternas caneladas, que eram tendência, né? Essa tendência foi lançada pela linha Mercedes na década anterior, mas ainda estava muito em voga no Brasil. Um carro com umas linhas bastante limpas, assim. Esse carro realmente era moderno e fez muito sucesso. Foi um sonho de consumo. E teve um cara que muita gente conhece, eu tive o orgulho de ver ele
correr nas pistas, né? Um talento, um grande herói brasileiro. O Ayrton Senna, ele era o garoto propaganda da Ford ali nesse começo da década de 80. E ele teve e usava e foi fotografado várias vezes a bordo de um carro exatamente idêntico a esse daqui. Mas o Ayrton Senna fez muitas propagandas para a linha Ford dessa época, né? E muitas matérias também com as revistas especializadas da época. Mas isso faz do Corcel, do Escort, aliás, XR3, um carro ainda mais especial e tão cheio de boas histórias para contar. Na segurança, conforto e economia que fazem o sucesso do Escort em todo o mundo. Vamos explorar aqui, né? Porta-malas. Opa, é desse lado aqui, ó. Vamos explorar aqui também o porta-malas. Explorar aqui o porta-malas também do carro. Esse conceito, né, do carro 3 portas, né? Você vê que ele tem uma abertura bem ampla, né, para favorecer mesmo o uso do porta-malas. Como você não tinha carros tão espaçosos na época, você tinha, no caso, a Belina, né, na Ford, o Escort com esse conceito aqui, ele realmente fez bastante sucesso, bastante história. E esse carro, assim, ele tá cheirando a tinta, porque ele foi restaurado há pouco tempo, né, com todos os detalhes originais, com cor, tapeçaria, tudo nele foi restaurado, até motor, parte de suspensão, freio, tudo nele é novo. Então esse conjunto mecânico do Escort tá muito novo e o carro foi muito bem feito, né, seguindo esse padrão de época, de cor, de detalhe, de friso, que hoje já é tão difícil da gente encontrar. Ó, teto solar, por exemplo, que era uma raridade, até mesmo nessa época, então era dificílimo você ter um carro com teto solar. Na época o pessoal até criticava, né? Falava que entra muita água, vai apodrecer o carro, falavam muito isso. Olha a padronagem de bancos desse carro. A Ford era referência na época por fazer carros com acabamento muito bom, né? E você olha, realmente isso era verdade, né? Forrações, padrões de encaixe de plástico, né? Tudo nele era muito moderno, de puxador. Ele vinha com vidro elétrico dianteiro, alguns mostradores diferentes, um contagiros de até 7.000 RPM, ó. Ele tinha contagiros, várias luzes espia, depois eu vou ligar, a gente vai dar uma voltinha. O volante pequeno, idêntico ao do Escort europeu. Câmbio dele, por exemplo, de 5 marchas, que era uma coisa que nem todo carro na época tinha. O rádio Philco Ford, depois o pessoal acabava atualizando para colocar toca-fitas. Essa estrutura de painel que é toda plástica, né, com espaço de objetos, era um conceito bem típico da década de 80. Olha aqui atrás, foram feitos os bancos, né, mas foi até mantido o plástico e olha o padrão da forração. O carro era realmente muito bem feito e esse carro foi restaurado, ó, olha esses detalhes, né? O carro foi restaurado seguindo todos os padrões, todos os detalhezinhos de época. Isso é muito interessante, é muito, muito difícil de achar. A abertura do teto solar, ela é feita por aqui, ó, você abre girando, né? Você vai girando manualmente, né? Você abre aqui, ó, o teto solar do Escort. Um pouquinho de cuidado, né? Mas ele abre o teto solar desse jeito, fica pendurado mesmo desse jeito. Reloginho quartz, que era uma coisa muito moderna na época. Eu vou ligar até o carro aqui para vocês verem um pouquinho das luzes espia, né? Ó, que interessante, ele tinha luz de aquecimento, todas as luzes de alerta concentradas no cluster, né? E ele tinha um motor CHT 1.6 a álcool. A nossa mecânica do Brasil, ela era bem diferente do modelo europeu. E aqui a gente tinha a melhor fórmula de motor para esse carro. Aliás, fórmula era uma coisa que estava presente no motor do Ford Escort XR3. E ó, tá curtindo o Escort XR3? Não deixa de acompanhar aqui mais vídeos no canal, tem muitos vídeos aqui de carros antigos, então se inscreve, deixa o seu like, deixa o seu comentário, não custa nada e você vai ajudar a impulsionar e crescer bastante esse canal. Quando o Escort foi lançado no Brasil ali em 83, ele estreou a princípio com uma mecânica que a gente já conhecia há um tempo, que era a mesma mecânica do Corcel. E essa mecânica do Corcel era, por sua vez, uma evolução do motor que era uma evolução do Renault. O Renault chegou, ali era o Projeto M, que a Renault ia lançar no Brasil. A Renault era representada por outra marca, né, pela Willys Overland do Brasil. Ela detinha, né, ali o Willys Interlagos, ela detinha o Willys Gordini também, que na verdade era o Renault Gordini e o Renault Dauphine.
E essa mecânica desses carros, ela foi evoluindo, foi para o Projeto M, que virou o Corcel, que virou o Corcel 2. E aqui nesse carro a gente tem a melhor evolução desse motor aqui, que é o motor CHT Fórmula, né? Então esse motor aqui, montado na posição transversal, é um motor 4 cilindros, com muitas evoluções para ganhar esse nome novo, que a Ford espertamente passou a chamar de CHT Fórmula, né? Então a gente está aqui com o motor, inclusive, reparem que ele foi feito o motor, restaurado, né? Tudo, o carro foi muito bem restaurado, ó, sistema de partida a frio, tudo original no carro, preservando o padrão de época, ó, a manta aqui, a montagem, olha aqui, ó, os encaixes, as dobradiças, tudo aqui. Esse motor, que era o CHT Fórmula, ele era um motor 1.6, né, álcool esse daqui, e ele tinha as válvulas um pouco melhores, né? Duto de admissão, comando de válvula, o carburador ali embaixo e a curva de ignição, toda a calibração do motor era diferente para andar aqui no Escort XR3. Ele tinha quase 83 cavalos, ele tinha 82,9 cavalos. E o torque dele era de 12,8 kgfm, que era assim uma boa relação de torque, potência, e era um carro leve, né? Um carro leve, então ele tinha um desempenho bacana, e além de usar o câmbio de 5 marchas, que, como eu falei, nem todo carro nessa época tinha câmbio 5 marchas, então você extraía o máximo desse motor. Os números de desempenho da época eram muito bons, tanto em velocidade máxima, né, o arranque, todos os números do carro eram muito bons para a época, e tudo isso com um consumo de combustível baixo. Ele não era um carro que gastava muito, por exemplo, como o Monza, que era... Ele começou com 1.6, mas o 1.8 era bem mais gastão do que esse carro. Os carros que existiam no Brasil da época ainda eram gastadores de combustível. E o Escort trazia um motor bem acertadinho, com 83 cavalos ali, que tinha um desempenho bom, sem gastar muito combustível, que para a época era algo super importante também. Agora, quer saber o preço que esse carro custava na época? A gente fala que hoje carro é caro, e é caro mesmo, mas nessa década de 80, ali metade dos anos 80, esse carro tinha um valor aí atualizado de mais ou menos R$200 mil. Tudo bem, um carro popular da época saía mais ou menos na faixa de uns R$100 mil em valores atualizados, mas o Escort custava o dobro do valor de um carro de entrada, e ele era um carro compacto também, mas com essa roupagem esportiva, uma mecânica que estava estreando na época, com tudo, né, freio a disco, um carro bem dimensionado, moderno para a época. Ele tinha um preço bem elevado e era quase R$200 mil em valores atualizados. Olha, para conseguir instalar uma GoPro no teto solar de um carro antigo, significa que o carro era diferenciado, porque carro com teto solar antigamente, mesmo modelos mais caros, né? Estou aqui com o Escort XR3, motor CHT Fórmula a álcool. Vou dar uma voltinha para vocês. Primeiro que a posição desse carro, ela é bem superior ao que existia na época, né? Um carro bem com uma boa ergonomia, você enxerga bem a área de vidros, né? A área envidraçada é boa, o retrovisor é ótimo, e é um carro que tinha um desempenho elogiável, né? Não era o que mais andava, né? Tinha o Gol GT, que era o carro que andava mais nesse segmento de esportivos, né? Tinha o Monza, que andava mais, porém gastava mais também. E aqui a gente tinha o Escort 1.6 CHT Fórmula. Carro bem gostoso realmente de andar, esse volante pequenininho, né? Como se fosse um kart. Isso a Ford usou durante muito tempo, né? No próprio Fiesta, que veio para o Brasil, os primeiros que eram importados, né, e depois fabricado aqui, tinha essa característica do volante, o próprio K, pequenininho, ó, o cara da moto entrou quase que do nada, né, acontece em São Paulo. Dá uma voltinha com o carro, 5 marchas, ele tem um regime de rotação baixinho, né, para trabalhar na cidade, por isso que ele é econômico. Nas rotações mais altas nem tanto. É um carro que, quando em alta velocidade, tem que ter um pouquinho de cuidado com as curvas, porque ele era qualificado um pouquinho como instável na época, mas assim, para o uso normal, que era 95% das vezes, você tinha um carro bem na mão, com esse volante pequenininho, uma relação de direção bem direta, uma visibilidade boa, e o máximo que a gente podia extrair de um motorzinho 1.6, né, que é o que equipava aqui o Escort. O pessoal elogiava muito os freios dele também,
que é um freio que mesmo com bastante fadiga, né, bastante curso, ele freava muito bem, não cansava, né, não dava aquele efeito de fade. A suspensão também boa, independente. Para o nosso mercado eles adaptaram um pouco a suspensão, o europeu era um pouquinho mais duro, aquele continuou firme, porém não tão duro como era o europeu. E a calibração do motor no CHT, com válvulas, carburação diferente. Na avenida a gente percebe que um carro com câmbio de 5 marchas faz toda a diferença, né? O Escort tinha um bom escalonamento de marchas, então ele resultava num desempenho muito bom na cidade, na estrada, silencioso, com um desempenho interessante, um rodar bastante silencioso também. Era um carro que arrancava bastante elogios ali, pelo menos em 85, que é o ano que ele chegou, era uma referência de desempenho com consumo baixo de combustível. Espero que vocês tenham gostado dessa viagem no tempo, um carro gostoso de dirigir, um carro moderno para a época e muito difícil de achar nessa configuração e nessa cor. O carro está aí, totalmente restaurado. Espero que vocês gostem, né, tenham gostado do carro, desse passeio que eu dei, um pouquinho de informação histórica sobre o Ford Escort. Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Obrigado, até mais.